noite, turma R320A. Vamos para mais uma aula de processamento de imagem. Vamos começar a nossa aula lembrando de quem descobriu o raio-x, lá em 8 de novembro de 1895. Quem descobriu o raio-x foi o William Conrad Röntgen. E a sua primeira radiografia foi da mão da sua esposa, a dona Berta. Lembram dessa radiografia aqui? Uma radiografia de mão. E olha esse anel gigante aqui. Se fosse hoje em dia, vocês acham que essa radiografia, ela seria uma radiografia boa? Sim ou não? Não, né, gente? Por que não? Porque a gente precisa, antes de fazer uma radiografia de mão, pedir para o paciente retirar os anéis, os relógios, as pulseiras, tudo aquilo que possa causar um artefato lá na imagem ou que possa acabar atrapalhando no nosso laudo, né? Nosso laudo esse que vai ser feito pelo médico radiologista. Quanto melhor nós entregarmos a radiografia para ele, quanto mais visível tiver essa radiografia, quanto mais detalhes tiver essa radiografia, melhor, né? Melhor para ele e melhor para nós que realizamos ela, ok? Sim? Então tá. Processamento de imagem. Processamento de imagem é um termo geral usado para descrever uma sequência de eventos que a gente vai ter que fazer para converter a imagem latente em uma imagem visível. Tá? Então, quando a gente fala em processamento de imagem, a gente está se referindo aos procedimentos necessários para que a gente tenha lá uma imagem. A gente viu que existem duas formas diferentes hoje em dia de fazer isso. Uma é a radiologia analógica e a outra é a radiologia digital. Sendo que a radiologia digital ela ainda pode ser direta ou indireta, ok? Então tá. Como é que a gente vai processar a imagem na radiologia analógica? Aquele aparelho antigo. A gente vai precisar de um filme radiográfico. Esse filme radiográfico nós vimos lá na nossa radiologia convencional que ele precisa ser colocado dentro de um chassi. Esse chassi vai fazer com que o filme não receba exposição de luz, né? Então ele não vai ser velado, ele vai ser guardadinho ali para que ele possa ser exposto à radiação. Como que acontece? A gente vê a estrutura que a gente quer radiografar, vê o tamanho do chassi que a gente vai usar. Dentro desse chassi tem uma película virgem, uma película que ainda não foi exposta à radiação. A gente coloca então o chassi abaixo da estrutura que a gente quer radiografar, o mais próximo possível, né? Que a gente já viu que pode ser com a estrutura em cima do chassi, ou então com o chassi dentro da gaveta, lá da mesa de exame, ou então dentro do book mural, né? Então a gente vai fazer os nossos procedimentos de KV, de MA, vai posicionar o nosso paciente, vai ver o raio central direitinho, vai fazer a nossa colimação e aí então a gente vai disparar lá o nosso raio. Quando a gente faz isso, esse raio-x que sai, ele vai agir de diferentes formas nas densidades que a gente tem no nosso corpo. Lembram disso? Aquilo que é mais denso, como o osso, vai absorver mais radiação. Então, pouca radiação vai passar para o nosso filme. O que vai acontecer? Ali a imagem vai ser mais clara. Naquelas partes menos densas, como a nossa pele, né, a nossa musculatura, partes moles, vai atravessar mais radiação para o filme, vai sensibilizar mais esse filme radiográfico. Então, com isso ali a gente vai ter áreas mais escuras. Essas diferenças de densidade que depois vão formar a nossa imagem radiográfica. Bom, então a gente expôs o nosso paciente, a estrutura que a gente quer do paciente, à radiação. O nosso corpo absorveu de diferentes formas a radiação. Passou radiação para o filme, sensibilizou o filme de diferentes formas. Então a gente tem ali dentro, guardadinho dentro do chassi, agora uma imagem latente. O que quer dizer? É uma imagem que ainda não foi revelada, né? Ela precisa passar por um processo de revelação. Como nós estamos falando do analógico, a gente vai precisar de uma
câmera escura e a gente vai precisar de uma processadora, tá? Então a gente vai levar esse nosso chassi que contém a imagem latente lá dentro até a nossa câmera escura. Na câmera escura, fechamos a porta, tem só luzinha de emergência lá, vocês lembram? Não pode entrar luz lá dentro, né? Senão vai queimar o nosso filme. Abrimos o nosso chassi, retiramos a película que contém a imagem latente, colocamos essa película dentro da nossa processadora. Com cuidado, né, gente, para não ficar cheio de marquinha de dedo essa nossa película. Lá dentro da processadora, esse filme que contém a imagem latente vai passar pelos processos de revelação, fixação, lavagem com água, né, e a secagem. E aí, então, ele vai sair lá do outro lado, agora a nossa radiografia. É um processo que demanda um pouquinho de tempo, né? E se a gente errou alguma coisa, colocou um kV a mais, um ms a mais, ou um kV a menos, um ms a menos, a gente pode ou não repetir a imagem? Temos que repetir a imagem. Por quê? Se a radiografia não ficou correta, nós não podemos manipular a imagem quando a gente fala de radiografia em cópia impressa, que é a nossa radiografia feita no sistema analógico. Então errou, mais kV, menos kV, mais ms, menos ms, não deu certo a exposição? Não ficou legal? Paciência. Precisamos expor novamente o nosso paciente à radiação, não podemos manipular essa imagem, precisamos repetir o nosso exame, tá? Demanda um pouco mais de tempo e também exposição desnecessária do paciente. Foi até aí? O que a gente precisa fazer com o chassi? A gente precisa colocar uma película virgem nele, uma película que ainda não foi usada, para que a partir do momento que a gente precise usar ele de novo, ele já está lá com o nosso filmezinho dentro, então faz com que a gente não perca tempo, né? Cuidado que a gente tem que ter, quando a gente retira o filme da caixa para colocar no chassi, o chassi tem que estar bem fechadinho e a caixa onde a gente retirou o chassi, a caixa onde a gente retirou o nosso filme, ela precisa estar bem fechada, ok? Então tá. Vamos falar então agora do processamento de imagem na radiologia digital, que vai se basear nos mesmos princípios de emissão de raio-x, a interação com o organismo humano, as diferentes densidades, né? Como o raio-x vai atravessar a matéria, aquilo que é mais denso vai atravessar pouco, então vai ficar mais claro, aquilo que é menos denso vai atravessar mais, então vai ficar mais escuro. Só que agora muda a forma de captura e de processamento para que a gente consiga gerar a imagem. Lá no digital, a gente vai ter uma placa, a gente vai ter circuitos eletrônicos que vão fazer com que o sinal seja emitido e levado até o nosso computador, tá? E aí a gente vai poder manipular as imagens. Só que a gente tem duas formas. Na radiologia digital direta, os raios-x são capturados por uma placa de circuitos sensíveis à radiação, que vai gerar uma imagem digital e vai enviar para o computador. A partir do momento que ela envia para o computador, a gente vai ter acesso a ela, a gente vai poder processar ela, vai poder manipular, enviar ela, tá? Para que o radiologista já veja na hora. A gente pode inclusive deixar armazenado já no prontuário eletrônico do paciente, tá? Se a gente estiver trabalhando num hospital. Então, a direta, a radiologia digital direta, a gente tem uma placa de circuitos sensíveis à radiação que vão ler aquela diferente grau de densidade, né, que foi exposta àquela estrutura, vão levar o sinal lido até o computador, onde vai ser então gerada uma imagem. Essa imagem não é mais em cópia impressa, é chamada de imagem em cópia eletrônica e a gente pode manusear ela. Se for feita de forma indireta, radiologia digital indireta, a gente vai ter um chassi, tipo um chassi, a gente vai ter uma placa de leitura, a gente vai ter um cassete. E aí esse cassete que vai ser exposto à radiação, que vai fazer a leitura das diferentes densidades
que estão ali a partir do momento que aquela estrutura foi exposta à radiação. Com isso, a gente vai precisar pegar esse cassete, pegar essa placa de leitura e escanear ela. A partir do momento que a gente leva ela até o scanner, aquela imagem latente que está ali dentro é transmitida também para o computador e aí a gente consegue também manusear a imagem. Então, qual é a diferença da digital? A diferença da digital é que ela pode ser dada de duas formas, direta ou indireta. Se for direta, uma placa sensível vai levar diretamente a imagem até o computador. Se for indireta, a gente precisa de um cassete, de uma placa de leitura, que depois precisa ser escaneada para também ser mandado para o computador a imagem. Lá na radiologia analógica, nós não conseguimos manipular a imagem. Na radiologia digital, nós conseguimos manipular a imagem. E aí vocês devem estar me perguntando, tá, prof, mas qual é a diferença de uma para outra? Qual é a melhor de eu trabalhar? Né? O que eu escolho quando eu for fazer o meu estágio? Bom, gente, tem lugares que ainda tem analógica. Então, vocês vão precisar saber manusear a analógica. E tem locais onde já é digital. Então, vocês vão precisar também saber manusear a digital. O que é legal? Saber os dois, né? A analógica, aos poucos, está sendo substituída pela digital. Por quê? A digital, ela demanda menos espaço, ela é mais rápida, a gente pode manipular. O filme, aquele filme antigo, filme radiográfico, ele não vai ficar jogado aí na natureza, né? Porque com o passar do tempo ele acaba sendo inutilizado. Os químicos mancham a radiografia, porque geralmente a gente não guarda no local adequado. Se essa radiografia é guardada em algum almoxarifado de hospital, tá demandando espaço, tá ocupando espaço lá também, né? Então, assim, tem a câmara escura, né? Precisa ter uma processadora, precisa ter químicos, a gente precisa fazer a limpeza dessa processadora, a gente precisa ter cuidado com os químicos. Então, a analógica, ela tem uma série de fatores que acabam fazendo com que a gente tenha mais trabalho, com que demande mais tempo, com que seja mais cuidadosa de se lidar, né? Enquanto que a digital, que já é o atual, né, o dia a dia, a gente vai trabalhar com computador, a gente vai trabalhar com software, com hardware. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma imagem melhor, a gente vai utilizar menos radiação, a gente vai poder manipular essa imagem, a gente não vai ficar com aquela radiografia lá que depois vai ficar em desuso. Essa radiografia, ela pode ou não ser revelada, né? Ela pode ficar guardada num banco de imagens. Quando o paciente vai até uma clínica, por exemplo, ele já realizou, vamos dizer, aí uns 10 exames de imagem, né? Ele faz exames de rotina de determinada estrutura do corpo dele. Ele não vai precisar levar aquele bolo de radiografia. Por quê? Porque todos os exames de imagem que ele já fez vão estar armazenados num banco de dados da clínica onde ele vai. O que o técnico vai fazer? Vai puxar o identificador do paciente, o númerozinho dele, e aí vai pegar todos os exames que ele já fez. E aí o radiologista vai poder laudar com base em todos aqueles exames que ele já fez, né? Então acaba facilitando um pouco aí pra gente, mas a gente precisa sempre conhecer os dois. Aquilo que eu disse pra vocês, né, gente? Conhecimento, ninguém nos tira, né? Então quanto mais conhecimento a gente tiver, melhor, tá bom? Então tá. Gente, assim, agora às 7h30 nós vamos ter a nossa aula ao vivo pelo Zoom. A nossa aula de hoje, ela vai ser um aulão de 1 hora, onde além do processamento da imagem, a gente também vai falar sobre a legislação e sobre alguns termos que a gente usa lá na nossa radiologia digital. Vou tirar todas as dúvidas de vocês e aí na próxima aula a gente vai fazer uma atividade referente então a esse aulão das 7h30, tá? Estamos no final do nosso eixo, né? Então eu queria agradecer a vocês. Agradecer porque vocês são uma turma que está iniciando, né? Vocês são novos, vocês ainda não tiveram acesso à nossa escola, estão tendo aulas apenas de forma virtual. Mas vocês, diferente das pessoas que decidiram só reclamar em função dessa pandemia, vocês estão fazendo diferente. Vocês estão buscando conhecimento, vocês estão buscando uma nova profissão. E no meu eixo de processamento de imagem, vocês estão sendo extremamente participativos,
colaborativos, pontuais nas nossas aulas, interessados em aprender. Isso não tem preço, tá, gente? É uma coisa nova para nós professores também. E ter alunos tão dedicados quanto vocês faz com que a gente sinta mais vontade ainda de ensinar. De forma remota ou não, nós nos mantemos juntos, mesmo que à distância. Muito obrigada! Beijo, gente! Até às 7h30 lá no Zoom. Tchau, tchau!